elas se comportam como se fosse a própria pessoa ou parte dela. Então, num tratamento apométrico, quando aquela energia é captada, o médium ou o próprio dialogador, conscientizador, pela forma que ela se comporta, que ela fala, você já consegue ver que é uma parte desdobrada da pessoa que está sendo tratada. Tá? Então isso é uma projeção sua. Você vai tratar, vou ver ali o Ricardo do jeito que ele é, se for uma parte dele, o médium vai enxergar ele com muita facilidade. Ela tem a mesma aparência do corpo físico, são alimentadas por um desejo qualquer, ou um trauma, uma contrariedade dessa vida atual. Então, vamos supor, fui mordido por um cachorro lá na minha infância, você até esquece disso, mas você tem um horror a cachorro, mas não se lembra. Vê um cachorro e sai correndo. Então, aquilo foi um trauma da infância, que gerou um medo. Esse medo tem uma força e ele atua hoje em você como um adulto. Então vamos dizer que isso é uma subpersonalidade que se formou e essa situação não está resolvida. Um abuso familiar, uma violência doméstica, você como criança, por exemplo, né? Aquilo gera medo de relações, gera conflitos, uma série de coisas. Então, aquilo não tratado é uma situação que nos afeta hoje como adultos. E assim podemos ter, né, centenas de exemplos. Né? Oficialmente, os primeiros estudos de subpersonalidades foram feitos pelo francês Pierre Janet em 1898. Então, é uma coisa recente, né? O início de alguns estudos, né? Depois, os pais da psicologia moderna, né? Jung, Freud, todos eles entraram nesses estudos mais científicos do comportamento, como funciona a mente humana, né? O consciente, o eu, presente, né? E o subconsciente. Né? E dentro desse subconsciente aí tem acho que um balão de ego, né? Subpersonalidade. E estão presentes em nós, agindo. Da mesma forma que uma personalidade múltipla são subpersonalidades que não foram tratadas, você morre com aquele problema, você reencarna, e aquela sub se transforma numa personalidade múltipla que vai ser o assunto da fabíola. Então, uma sub não tratada, ela volta para você resolver isso na vida seguinte, tá? Ou nas vidas seguintes. A sub é um elemento de energia com poder de decisão e pode nos fazer mal. E essa parte nossa, ela pode incorporar em outras pessoas. Ela pode agir em outras pessoas. Vamos falar de incorporar, é influenciar. Você já viu uma pessoa raivosa, negativa? Você chega no ambiente, aquela pessoa está... Você chega ali, você está bem feliz, aquela energia... Você chega, fica com dor de cabeça, passa mal. Então é uma parte, uma energia, uma projeção daquela pessoa que está afetando a você. E você também pode ser uma ferramenta de perturbação dos outros com as suas partes, com a sua subpersonalidade. Geralmente, as subpersonalidades, elas agem mais próximo do seu ambiente familiar, amigos, trabalhos, amigo e companheiro de trabalho, porque ela se apresenta nesse seu universo mais íntimo, mais próximo, tá? Então ela tem essa facilidade, né? E tanto é que os problemas a serem resolvidos, as situações de contrariedade acontecem geralmente nesses ambientes, né? Geismar, é mais ou menos... Essa energia sua, ela tem um conflito com você, com a sua personalidade presente. Então ela é uma parte sua que pode te confrontar, né, dentro dos seus pensamentos. Por que você agiu assim? Você é um fraco, você devia ter
gritado à altura, você devia ter mostrado àquela pessoa como é que se faz certo, aquele cara lá no trânsito, lá você devia ter saído e ter dado... Então, o que é isso? É uma parte sua que está em desacordo com aquele seu comportamento consciente. Então, ela te traz esse tipo de problema. E é uma situação perigosa, porque a subpersonalidade, ela passa meio despercebida no nosso comportamento. Então tem muita gente que fala assim, eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar, eu sou agressivo mesmo, para mim não interessa o outro, eu quero saber. Então, são partes nossas que estão ali agindo no nosso campo, que nos atrapalham, traz sofrimento para o outro, traz desarmonia, e às vezes ela passa assim, como se fosse uma coisa normal. A gente não tem o olhar, nós não temos aquele enfrentamento amoroso, aquela coisa de olhar no espelho, de analisar o seu comportamento naquele dia. Uma ferramenta boa é você, antes de dormir, dar uma repassada como foi seu dia, ver o seu comportamento, e aquelas coisas que causam dor a você e ao outro são coisas que estão desequilibradas. E você pode analisar aquilo e você já vai colocando informações boas e não é um controle. Nós vamos falar do controle e da mudança. Tudo aquilo que a gente controla muito nos controla. Então nós vamos falar um pouquinho desse aspecto. Tá? Agora nós vamos falar da gênese, da origem das subpersonalidades. As subpersonalidades têm sua gênese deflagrada por um evento ou um estímulo desencadeador qualquer, geralmente no plano consciente, físico, do nosso dia a dia comum. Pode ser uma provocação, uma contrariedade, uma frustração, um desejo não satisfeito, um ataque, um descontentamento, uma humilhação. Essas coisas que nós vivemos. E nós ainda, como somos, não temos uma evolução, um entendimento dessas relações com o outro, nós ainda nos sujeitamos a isso, nós nos sujeitamos às provocações, às contrariedades, às frustrações. No dia que a gente subirmos de patamar e o outro, não dermos ao outro esse poder, esses problemas não vão existir. Porque o outro é o outro. Nós não temos controle, não sabemos o estágio evolutivo do outro, não sabemos os problemas que o outro passou, mas você tem acesso a si próprio. Então, nesse contexto, aquela pessoa me deixou tão triste, aquela pessoa me magoou. Você se permitiu se magoar, você tem esse aprendizado ainda pela frente para não é nem não permitir que o outro faça isso, é não entender essa linguagem. Você não compreende aquilo não te afeta. Então, estamos longe disso, mas esse é um ideal. A gente tem que colocar os ideais aqui para a gente poder chegar até ele. Quando um problema ou uma contrariedade, quando ela não é resolvida ou enfrentada adequadamente, isso gera uma carga emocional que afeta todo o nosso equilíbrio psíquico, emocional, provocando uma necessidade de reação. Como nós não temos esse patamar de evolução, nosso campo psíquico ele reage de alguma forma para ele poder lidar com aquela situação. É uma forma mais primitiva de lidar, mas como agimos, né? Então essas subpersonalidades, essas energias, elas são criadas como resposta a esse bloqueio e essa contenção que a consciência racional, a nossa parte que se apresenta, o nosso eu, ele responde, né?
Então, importante para nós encararmos os nossos problemas, tentar compreender as situações em que nós vivemos, para que a gente não tenha que ficar acumulando todo esse lixo dentro do nosso subconsciente. Então, precisamos saber dizer não a muitas situações, precisamos ser assertivos, sem sermos agressivos na relação com o outro. Você às vezes tem um problema, você não consegue se comunicar, o básico. Então a gente tem que aprender a se comunicar. Ricardo, olha só, aquele dia que você falou aquilo lá, eu fiquei entristecido, aquilo me afetou. Eu gostaria que você compreendesse que eu tenho uma fraqueza, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Você me perdoa, mas eu preciso falar isso com você, porque você esvaziou uma situação. Ricardo me contrariou, aquele Ricardo lá da Casa da Acolhida, poxa, ele falou umas coisas lá que eu não gostei. No dia que ele for, já não vou na Casa da Acolhida, não me dou, já não serve para mim, hein? Aí você começa a acumular coisas que você às vezes numa conversa, você vai ficar impressionado quando você se aproxima ao outro, né? E abre o seu coração e fala aquilo que te afetou, como você está se sentindo. É incrível. Nós temos todos uma consciência, temos uma capacidade. Você esvazia aquela energia negativa, você resolve uma situação e você não acumula um lixo. Então, essa é a diferença. Você resolver os problemas com assertividade, com uma boa análise daquela situação, ou você colocar essa situação no seu subconsciente e gerar uma subpersonalidade que vai ficar te perturbando. Muitas vezes é deflagrada por um vício contido. A pessoa, nós temos alguma fraqueza. Eu gostaria adoro uma cachaçinha, eu gosto de beber, mas eu não posso porque eu vou na igreja. Eu vou na Casa da Acolhida, aí você tem, né? Gostaria de experimentar uma droga, remédio, diabo a quatro. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha alguma coisa dessa escondida dentro de nós, cada um sabe. E aí, o que acontece? Você controla aquilo, mas você não trabalha. Por que você tem aquela necessidade para diminuir aquilo, esvaziar aquela situação que pode ser perigosa para você? Aí, o que acontece? Você se controla por uma aparência, mas lá dentro de você gostaria de estar vivendo aquela situação. O que acontece? Você cria uma subpersonalidade, aquela subpersonalidade vai se vincular, é uma energia que tem uma vida própria, então ela vai se vincular a um hospedeiro, a um médium, todos nós somos médiums, né? Que tem aquele comportamento no corpo físico, e ele, através da aproximação, né, ele vai satisfazer o seu desejo através dessa projeção. Olha que complexo. Então esse desejo contido sai de você, encontra o amigo lá que você desconhece, lá, que está tomando sua cachaçinha lá no boteco, ou fazendo qualquer coisa, você está lá, reforça o hábito dele. Em vez de tomar 2, vai tomar 4, vai tomar suas 2 também que você queria tomar. E aí você cria essa situação. As subpersonalidades, elas se apresentam aqui no tratamento apométrico. Você abre a frequência do assistido, ela se apresenta e você conversa com ela, dialoga com ela, né, e tenta explicar para ela, mostrar para ela que aquele comportamento dela está prejudicando a ponta física aqui. Então você esclarece e ela fica ali para ser tratada e dissolvida. Né? Ela
Lembra que nós falamos? O nosso problema são as nossas fragmentações. Nós não somos felizes porque nós estamos fragmentados, conosco, com os outros e com Deus, né? Então é o processo de juntar, né? Isso faz parte do aprendizado, através são as experiências bem e mal sucedidas que vão nos capacitando a sermos essa mão de obra divina, né? Fábio.